Olá pessoal, sejam bem-vindos à última aula do módulo 1 do curso Como usar o Bitcoin para acelerar a sua aposentadoria. E nessa aula é mais uma conversa mesmo, eu quero falar um pouco sobre centralização e descentralização, especialmente no cenário brasileiro e um pouco internacional, com certeza, né? Em que contexto isso faz sentido para entender melhor por que você deveria ter Bitcoin. Bom, se você perguntar para qualquer pessoa na sua cidade se ela prefere que todas as melhores coisas do país elas estejam apenas em um lugar, em um só local, ou elas estejam espalhadas, distribuídas igualmente por todas as pessoas ali ao redor do país, independente de onde ela esteja geograficamente. Eu aposto, que ela gostaria que a segunda opção fosse escolhida, onde as melhores coisas estariam espalhadas pelo país de forma igualitária. Mas sabe qual país funciona de uma forma muito similar à primeira opção, onde tudo está concentrado em um local só? Pois bem, o nosso Brasil. O nosso Brasil é extremamente concentrado em Brasília. Veja você mesmo no mapa, o tamanho que é o Brasil, tem tantas regiões enormes em território, com diversidade, características únicas, e elas concentram apenas um único ponto de legislação, que é Brasília. A maior parte do poder e recursos financeiros se encontra em Brasília. E o que acontece? É uma cidade com muito luxo, com segurança, bons hospitais, shoppings, praças, ao contrário do que a gente vê, no resto do país, onde nós temos inúmeras realidades distintas, todas com inúmeros problemas estruturais de ordens diferentes, que têm que ser resolvidos, mas que são deixados de lado ano após ano, porque todos os recursos, todo o poder, toda a hegemonia da situação se concentra em Brasília. Todo mundo que poderia, digamos assim, resolver acaba ficando ali isolado do resto do país. Assim, a gente pode assumir que a centralização do poder e das riquezas apenas em Brasília é bom ou ruim para a sociedade. Se você mora em Brasília, certamente vai dizer que é bom, mas todo o resto vai dizer que é ruim, porque toda essa concentração acaba tirando a oportunidade de outros locais, E, infelizmente, a tendência da coisa está sendo piorar devido à nova reforma tributária que foi aprovada recentemente, que ela extingue qualquer competitividade que existia entre estados, porque diferente dos Estados Unidos, que teve uma composição de que os estados têm independências e legislações a respeito de impostos, principalmente, e na União Europeia também, cada país tem sua legislação referente a impostos em ordens diferentes. No Brasil, essa parte de impostos fica 100% com o governo federal, que é Brasília, se resume a Brasília, e daí todos os estados ficam iguais. Antes você tinha alguma possibilidade de diferenciar, atrair empresas através de um diferenciamento de imposto, mas parece que vão eliminar isso daí, vai ser um imposto único para o país inteiro. Então não importa se você morar no interior do Amazonas ou em São Paulo, você vai pagar o mesmo imposto, e isso é terrível, porque não vai trazer nenhum benefício morar no meio do Amazonas, ou sei lá, do deserto do Nordeste lá. Vai ser sempre preferível para quem quer fazer negócios, principalmente, e negócios são o que faz a qualidade de vida das pessoas melhorar. Vai ficar cada vez pior ter negócios afastados de São Paulo, basicamente. Enfim, aqui eu quero trazer uma notícia sobre Nova Roma do Sul, no Rio Grande do Sul, que conseguiu construir mais rápido e eficiente do que o estado do Rio Grande do Sul, porque essa mesma dinâmica de centralização e descentralização acontece também no nível dos estados, com os municípios. Quando muitas vezes os próprios moradores do interior conseguem construir as pontes mais rápidas e baratas que os orçamentos e prazos horríveis e aceitáveis e inaceitáveis, na verdade, do governo, porque o governo dizia que ia levar 2 anos para reconstruir essa ponte, a única ponte que religava a cidade com o resto da estrada, enfim, da logística da cidade. E daí, imagina uma população inteira ficar isolada 2 anos. Eles mesmos levantaram o dinheiro e construíram uma ponte
em 130 dias, e o Estado dizia que ia levar 2 anos e pelo menos o dobro ou o triplo do preço, né? Por quê? Porque tem ali a corrupção e toda a demora que o Estado exige, né? Então a descentralização ela é mais eficiente, ela agiliza o funcionamento do país. E essa centralização em Brasília também, né, reforçando o que a gente viu na aula anterior, nada mais é do que uma concentração do efeito Cantillon, né? É uma outra forma da gente ver o efeito Cantillon na sociedade. O dinheiro ele é criado em Brasília, passa para os governos dos estados, nas capitais, e depois, quanto menor o município, por último ele vai ficando na lista e mais sofre com sua perda de poder de compra, né? Então a maior parte do dinheiro fica ali em Brasília mesmo, é gasta ali, e o resto vai recebendo só as migalhas, né? E no longo prazo o que a gente vê é esse tipo de situação aqui. Essa imagem do Brasil Paralelo aí muito interessante. A quantidade de dinheiro, papel impresso que você precisa para comprar 1 quilo de carne. Né? Situações, isso é uma situação da Venezuela, ali em 2021, quando os indivíduos não aceitam mais a moeda emitida pelo Estado, por ela ter perdido todo o seu valor, né, que ele mesmo destruiu. Para onde que se corre? Para onde que as pessoas vão correr? Há um tempo atrás, as pessoas não tinham muitas alternativas, para ser bem sincero, pois dólar e ouro já são normalmente boicotados nesse tipo de situação, né, são considerados criminosos de se portar e passivos de confisco pelo governo, né? O governo pode confiscar o dólar em nome da soberania nacional, ou seja lá, qualquer desculpa que eles queiram te dar. Então, as pessoas têm que se ver de volta ao meio da permuta lá. E a gente já viu na primeira aula que a permuta é ineficiente para a sociedade prosperar. Ela precisa de um bem líquido ali circulante. E hoje, com as criptomoedas, felizmente, qualquer pessoa que esteja no meio da África, com acesso à internet via satélite, por exemplo, Starlink, pode criar uma conta Bitcoin, uma conta bancária Bitcoin, por assim dizer, né, de uma forma simplificada, e já poder transacionar um ativo que é líquido, que é passível de negociação, para poder trabalhar e prosperar e acumular Bitcoins, né, como se fosse qualquer moeda de qualquer governo, né? E isso a gente também pode até chegar em pontos, por exemplo, que faz ideia que muitas pessoas não têm conta bancária no Brasil ainda e em outros países também, por conta de não terem endereço. Você não tem se você não tem um endereço com o seu nome, você não consegue abrir uma conta bancária. É umas coisas assim bizarras, né? As criptomoedas, então, elas trazem essa igualdade, né? Porque o dinheiro de papel, ele está valendo menos que papel higiênico, né? A gente já está ainda negociando, já tá negociando aí até tudo digital hoje com o Pix, enfim. E essa imagem assim é irônica, né? Porque tá mais fácil limpar a bunda com o papel, né, de dinheiro, do que com o papel higiênico. Enfim. E, bom, agora então entrando nessa parte das criptomoedas, né? Surgiu ideias de criptomoedas centralizadas, porque o Bitcoin ele é descentralizado por sua natureza. A principal criptomoeda centralizada lá no começo, acho que 2016, 17, sei lá, era a Libra do Facebook. Ninguém mais fala dela hoje, é impressionante. Porque ela foi boicotada rapidamente pelo governo americano, junto de outros, porque, né, tem que se perguntar por quê. Que é o medo da concorrência do dólar, por uma moeda criada por uma rede social, né, com bilhões de usuários, né? Então o dólar ficaria intimidado com uma moeda do próprio Facebook, uma empresa criando sua própria moeda, né? Soa até absurdo, parece, né, uma empresa ser dona de uma moeda. Mas se parar para pensar, até os bancos, muito antigamente, eles eram os donos dos cheques que se gerava a partir do ouro depositado, né? Então, empresas privadas terem seu próprio dinheiro é uma coisa que faz sentido do ponto de vista econômico. Ainda mais por ser uma empresa grande, com muitos usuários, né, de confiança. E então, se o dólar, o euro, né, é uma moeda tão boa assim, né, ele não deveria ter medo de concorrer com a moeda do Facebook. Agora, se o dólar tem medo de uma moeda do Facebook, né, imagina para o real,
se tiver uma criptomoeda aí concorrendo com ele, né? Já estamos vendo aí o dólar disparar em relação ao real e a tendência, infelizmente, é o que acontece. Esse é o problema da centralização, né? Fica muito fácil o governo ir lá atrás e bloquear, ameaçar, proibir a sua moeda privada de circular. E por isso que o Bitcoin ele é descentralizado, para ter essa resiliência contra censura, basicamente, essa é a palavra. E no caminho que a gente está indo, o Brasil já tem o Pix, que rastreia as suas transações assim, com pouquíssima privacidade, por assim dizer, para não dizer que não é zero. Mas o Drex ele vai literalmente eliminar de vez toda a sua privacidade bancária. Todos os seus dados vão ser compartilhados diretamente com o Banco Central. Se o Banco Central pensar por alguma hipótese, ou ainda melhor, ele vai fazer um algoritmo lá que, assim, pingou dinheiro na tua conta, ele vai lá e vou tirar o meu imposto, vou tirar a minha parte. Então vai ser uma máquina de cobrar imposto isso aí. Vai deixar muitas pessoas na pobreza. Sem falar em absurdos aí que a gente tem visto do poder assim, que o Estado tem de simplesmente anular todo o seu patrimônio se você tiver o seu patrimônio apenas num país. Ele pode bloquear tudo, você fica literalmente miserável de volta, porque o Estado tem esse poder. E o Bitcoin, então, é a moeda descentralizada que está aí, que não pertence a país nenhum, a pessoa nenhuma, ninguém controla. E também ninguém pode confiscar seus bitcoins desde que eles estejam na sua conta bancária ali, na sua carteira Bitcoin, que é como a gente realmente fala, né? O que é totalmente impossível para o Bitcoin ser censurado, porque está no seu código-fonte a descentralização e todo o ecossistema construído sobre ele. Países que proibiram o Bitcoin, como China, Rússia, Nigéria, né, viram o preço do Bitcoin até disparar porque nenhuma transação era efetivamente bloqueada, mas haveria ali uma margem de negociação a mais por ser um mercado um pouco mais proibido pelas burocracias, né? Então, normalmente quando proíbem o Bitcoin, logo depois eles desproíbem porque eles percebem que eles estão sendo feitos de bobo, porque não tem como impedir o Bitcoin de circular nesse país. E então, na verdade, chegamos aqui nessa parte de que o Bitcoin então mostra a sua importância num mundo que está caminhando para cada vez mais controle financeiro, né? Outros países também já mostraram interesse em fazer CBDCs, né? Moedas digitais de bancos centrais. Então precisamos entender um pouco dessa tecnologia, ao menos para poder negociá-la com segurança, digamos assim, né? Porque o conhecimento liberta, né? A verdade é que a gente está buscando aqui mais liberdade nas nossas vidas e para isso a gente não pode ficar preso a uma moeda de um país num mundo cada vez mais globalizado. Então, vejo vocês na próxima aula, que é o próximo módulo 2, onde a gente vai estar começando a conhecer o Bitcoin. Até mais, abraço.